o assunto de hoje. Eu começo esse capítulo falando de uma analogia que provavelmente você já ouviu. Eu vou contar essa analogia aqui e eu quero que você depois me mande se você já ouviu essa analogia, tá? É uma ilustração, uma analogia, uma ilustração, uma parábola. Pense comigo, se dois pitbulls estiverem lutando, mesmo tamanho esses pitbulls, quem você acha que irá vencer se dois pitbulls estiverem lutando? A questão é, irá vencer quem estiver mais alimentado, certo? Dois cachorros lutando, quem estiver mais alimentado é o que irá vencer. Portanto, você precisa alimentar o seu pitbull espiritual, porque você tem um pitbull carnal, que é a sua carne, e você tem um pitbull espiritual, que é a sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual estiver morrendo de fome, a vida carnal vai vencer. E se a vida carnal estiver morrendo de fome, ela vai perder. Então, assim, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ir à igreja, porque é isso que te faz alimentar o seu pitbull espiritual. Então, se você estiver fazendo isso, logo você não vai perder para o desejo do pecado, para as tentações. Mas se você não estiver fazendo isso, logo você vai acabar caindo no pecado. Quem já ouviu essa ilustração dessa forma? Manda para mim. E aí, manda pra mim, quem já ouviu essa ilustração dessa forma? Sim, já ouvi. Só ela ouviu? Só a Maurinho ouviu? Muitas vezes. Legal. Vamos lá. A ilustração dos pitbulls faz sentido? Faz sentido. Lógico que faz sentido. Faz muito sentido. Mas é verdade? Não, não é verdade. Porque esta ilustração traz novamente a luta contra o pecado para o esforço. Percebe? Então ela traz para um contexto assim: se você orar e jejuar, ou seja, se você se esforçar, você vai vencer o pecado. Mas se você não se esforçar, se você não fizer a sua parte, se você não orar e jejuar, você não vai vencer o pecado. O Wellington conhece essa daí com lobos, ó, que legal. Parece aquela parada da piada do Chaves, né? Ah, eu conheço essa piada aí, mas com laranjas. Muito bom. Portanto, essa ilustração traz a ideia da luta contra o pecado para o esforço seu. Logo, se você está caindo no pecado, logo pensam que você não está orando o suficiente. Você não está jejuando o suficiente. Você não está indo às igrejas o suficiente, certo? Você não está fazendo as campanhas o suficiente. Porque se você estivesse alimentando o seu pitbull espiritual, logo você não estaria caindo no pecado. Percebe como essa ilustração ela tem essa conotação de esforço, logo traz para uma ignorância a respeito da vitória contra o pecado através da cruz. Abner, aprendi assim a vida inteira, eu tenho que lutar contra... meu espírito tem que lutar contra os meus desejos. Show. Beleza. Vamos primeiramente arrancar o véu de ignorância sobre um assunto.
o seu espírito não precisa de alimento, porque o seu espírito ele é perfeito. Você não consegue encontrar um texto bíblico que diga que você precisa alimentar o seu espírito. Pensa comigo, o seu espírito é eterno. Seu espírito ele é eterno, ele veio de Deus, ele está unido dentro do seu corpo ao Espírito Santo. Como você acha que ele precisa de alimento? Olha lá, estava ouvindo ontem a Linha, assim que se pronuncia seu nome. Então, pessoal, o seu espírito é perfeito. Claro que existe um lugar para o jejum na vida espiritual que vai te tornar mais sensível, mas não vai te tornar o seu espírito mais forte, porque o seu espírito já é perfeito. Ele está unido ao Espírito Santo. Se o seu espírito está unido ao Espírito Santo, a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo torna-se um espírito só com ele. Se o seu espírito está unido ao Espírito Santo, por que você acha que a sua oração é que vai alimentar ele? Se ele está recebendo alimento total do próprio Espírito Santo. O seu espírito, ele é perfeito. Ele não precisa de alimento. Abner, então, se eu ficar sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, sem fazer nada, o meu espírito continua com a mesma força? Sim, o seu espírito continua com a mesma força, intacto. O que muda é a sua sensibilidade, tá? É a sua sensibilidade ao que está acontecendo. Portanto, vamos tirar primeiro esse véu de ignorância. O seu espírito não precisa de alimento. Portanto, orar, jejuar, meditar na palavra, passar tempo com Jesus, serve para quê? Para desfrutar de intimidade com Jesus, desfrutar de intimidade com o Espírito Santo e, como consequência, isso te torna mais sensível ao que o seu Espírito está comunicando ao seu coração, ao que o Espírito Santo está comunicando ao seu coração, entende? Percebe isso? Mas o seu Espírito, ele é perfeito. Certo, beleza. Partindo desse ponto que o seu espírito é perfeito, vamos partir para outro ponto, que é o ponto da nossa carne, tá? Não tem como, antes de falarmos sobre o que é a carne, nós precisamos avaliar que na Bíblia tem 3 formas que aparece carne, tá? 3 formas, 3 interpretações da palavra carne. Tá? Não é apenas uma interpretação. Não é toda vez que a Bíblia fala sobre carne, está falando sobre pecado, sobre natureza pecaminosa. Vamos chegar a essa conclusão juntos aqui, através de texto bíblico. Tá? Vem aqui comigo. Vamos lá. Ó, o primeiro texto bíblico que eu quero usar é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse contexto aqui está falando de Jesus. Então, carne nesse contexto aqui, que está em João 1,14, significa ser humano, ou um corpo, ou humanidade. Ou seja, Jesus se fez humano e habitou entre nós. Jesus se tornou humano e habitou entre nós. Jesus, ele entrou em um corpo humano e habitou entre nós. Então, carne nesse contexto aqui é simplesmente ser humano, ser a humanidade, fazer parte da humanidade, ou simplesmente o fato do seu corpo mesmo, corpo, carne, tá? Ele se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, tá bom? Então, primeiro contexto aí, primeira interpretação da palavra carne, em alguns textos você vai ver como o corpo, humanidade, tá? Beleza. Segundo porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortaleza, 2 Coríntios 10, 3 e 4. Aqui, Paulo está falando que, embora eu caminhe de forma humana, de forma natural,
As minhas armas não são naturais, mas sobrenaturais. Aqui está falando de uma mentalidade humana. Nós temos a mentalidade de Cristo, mas também temos a nossa mentalidade humana. Portanto, nós podemos começar a viver a nossa vida a partir do reino, aqui o reino nos ensina, ou nós podemos viver nossa vida a partir do nosso condicionamento humano que aprendemos durante toda a nossa vida. Então, Paulo está falando, embora eu seja humano, as minhas armas a qual eu luto, não são humanas, são espirituais, são poderosas em Deus. Então, primeiro carne, corpo mesmo. Jesus se tornou corpo e habitou entre nós. Segunda carne, mentalidade humana. Tá? Viver segundo a mentalidade humana, a mentalidade do homem. Beleza? Para mim, particularmente, o verbo se fez carne na ressurreição, não vem de Maria. Ué? Não entendi nada, mas beleza. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Carne, está falando de corpo. Jesus tinha o Espírito de Cristo dentro de si. Então, Jesus é a carne, Cristo é o Espírito. Entende essa palavra? Mas beleza, não é assunto para a live de hoje. Vamos lá. Agora, o terceiro, pessoal. O terceiro é o contexto onde mais nos importa. Ó. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho. Romanos 8,3. Que Paulo está falando de carne aqui, essa carne aqui, que está falando que a lei não conseguiu mudar o ser humano, porque o ser humano estava enfraquecido pela carne, que é a natureza de Adão. A natureza de Adão, carne, natureza pecaminosa, tá? Aquela natureza que temos falado em diversas lives, que sempre nos produz o desejo de pecar, sempre nos produz o desejo de ir contra a vontade de Deus, sempre torce em nós o desejo de fazer o que Deus se agrada. Então, essa é a terceira interpretação de carne, que é a interpretação onde tentam nos dizer. E a luta entre a carne e o espírito, sua carne grita, ela quer pecar, você tem que matar a sua carne. Tá, beleza. Agora nós voltamos para o contexto não. Para o texto de Romanos 6,6. Romanos 6,6 diz assim: essa carne aqui que nós falamos agora, que é a natureza de Adão, essa carne, em Romanos 6,6 a Bíblia nos diz: a sua carne foi crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito ou destruído, para que nós não servamos mais ao pecado. O texto é bem claro. Por que nós servíamos ao pecado? Porque a natureza pecaminosa produzia um desejo em nós de pecar e nós nos rendíamos a esse desejo porque era muito forte. Mas quando você crê em Cristo, consequentemente, essa natureza é crucificada na cruz juntamente com Ele. Portanto, o poder do pecado não tem mais atração sobre você, porque você está morto. A sua natureza humana de Adão está morta e você renasce de novo como nova natureza, participante da natureza divina, nova criatura, filho de Deus, santo e justificado. Certo? Beleza, Abner. Show. Isso aqui você tem explicado em diversas lives, mas fala para mim, o que Paulo quis dizer então com essa luta entre a carne e o espírito? Legal. Vamos lá então. Essa luta entre a carne e o espírito está escrito em Gálatas. Beleza? Então vamos primeiramente compreender o contexto do livro de Gálatas, porque nós não podemos interpretar um texto fora do seu contexto.
tá? Então nós precisamos entender o que cada palavra quer dizer dentro do seu contexto. Então vamos chegar à conclusão juntos aqui, só avaliando o contexto do livro de Gálatas. O contexto do livro de Gálatas é o seguinte: Paulo havia ensinado aos Gálatas o evangelho onde Cristo é suficiente. Totalmente suficiente. Porém, quando Paulo partiu para suas viagens missionárias, outros mestres, vieram e trouxeram seus ensinos para o povo da Galácia. E esses ensinos envolviam o quê? Envolvia o seguinte: você deve crer em Cristo, sim, ok, mas para ser salvo você deve crer em Cristo e guardar o sábado. Você deve crer em Cristo e se circuncidar. Você deve crer em Cristo e obedecer à lei. Portanto, se você crer apenas em Cristo, você não será salvo. Você deve crer em Cristo, mas seguir a lei judaica. E esse era o ensino que o Paulo fala de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele fala assim, esse é o ensino, o fermento que entrou na igreja da Galácia e começou a fermentar todo mundo. Então as pessoas tiraram os olhos de Cristo e começaram a colocar os olhos em seus próprios esforços. A ponto de Paulo falar o seguinte, ó, esse texto Deus fala comigo durante toda a minha vida. A ponto de Paulo falar o seguinte: ó Gálatas insensatos, por acaso vocês perderam o juízo? E olha o que ele fala: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? É desse texto que vem no meu título, esforço próprio. Volto a repetir. Tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O que ele está querendo dizer? Vocês creram em Cristo e depositaram toda a sua confiança em Cristo. Como pode, depois que vocês depositaram toda a sua confiança em Cristo, e quando você deposita toda a sua confiança em Cristo, você passa a andar no Espírito, como pode, depois de você fazer isso, você voltar para as práticas antigas, pensando que guardar a lei, guardar o sábado, se circuncidar, é isso que vai fazer você justo perante a Deus? Percebe? Eu vou contextualizar essa mensagem para os dias de hoje. É o seguinte. Você ouve a mensagem, imagina o seguinte, você ouve a mensagem que você precisa crer em Cristo. É claro que esse crer, gente, envolve uma crença real, tá? Não é só dizer que crê. É uma crença real, é depositar toda a sua confiança em Jesus para a sua salvação. Show. Mas de repente, líderes vêm para você e falam o seguinte: tá, beleza. Você crê em Cristo? Sim, eu creio em Cristo, eu sou salvo, eu tenho um relacionamento com Jesus. Tá, você crê em Cristo? Você crê em Cristo? Sim, eu creio em Cristo, mas você vai à igreja? Não, eu não vou à igreja. Ah, então você não vai ser salvo. Você crê em Cristo? Creio. Sim. Mas você ora? Pelo menos 1 hora por dia? Não, eu não oro 1 hora por dia. Então você não vai ser salvo. Você crê em Cristo? Sim, mas você jejua pelo menos 1 vez por semana? Não. Ah, então você não vai ser salvo, porque você precisa lutar pela sua salvação. Contextualizando a mensagem, é isso que eles estavam dizendo, tá? Olha, estamos na página 66 do livro, ok? 3º parágrafo. Alguém se identifica com essa mensagem de você precisa crer em Cristo, mas você precisa fazer umas coisinhas?
para ser salvo? Alguém se identifica? Capítulo 4, tá? Nós estamos no capítulo 4. Capítulo 5. A verdadeira luta entre a carne e o espírito. Nós estamos arrancando os véus da ignorância sobre esse assunto, tá? E a página 66. Infelizmente, essa é a instrução de que muitos de nós recebemos. Perfeito. Só que aí está o problema. Quando você pensa, e você recebeu essa instrução, de fato você a aceitou em algum momento da sua vida, e ela se tornou uma crença, certo? O problema é que, novamente, ela volta para onde? Para o esforço. Então, se você estiver se esforçando, você é salvo. Se você não estiver se esforçando, você não é salvo. E essa mensagem do esforço anula a suficiência do sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo não é mais o suficiente. Ele não é completo. Ele não é definitivo. Você precisa fazer algumas coisinhas para de fato ser salvo. Para de fato ser justo perante a Deus. Então, se você estiver orando, se você estiver jejuando, aí sim você é salvo. Se você estiver orando e jejuando, aí sim o pecado não terá forças contra você. E isso é desprezar o que Cristo fez. Aí beleza. Esse versículo de Gálatas 3:3, que eu vou ler novamente, ele é o fundamento da interpretação da carta de Gálatas. Que é: vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Essa é a base do livro de Gálatas. Por quê? Porque eles já haviam crido em Cristo totalmente como seu suficiente Salvador. Portanto, eles estavam caminhando no Espírito. Porém, chegou outros ensinos, falsos ensinos, dizendo a eles que eles não crer em Cristo não era suficiente. Eles tinham que orar, tinham que jejuar, tinham que guardar o sábado, tinham que, enfim, fazer uma porrada de coisas que a lei exigia. E eles começaram a se cobrar a fazer isso. E começaram a trazer a sua salvação e o seu relacionamento com Jesus, a sua justificação, para o seu esforço. Além de se tornar uma vida pesada, cansativa, escrava, ela anula totalmente o que Jesus fez. Porque diz que o que Jesus fez, implicitamente, não é o suficiente. Beleza. Esse é o contexto do livro de Gálatas. E dentro deste contexto, é aonde Paulo fala entre a luta entre a carne e o espírito. Então, o que seria carne nesse contexto desse livro? É a viver baseado na sua inteligência humana, na sua capacidade humana, no seu esforço, trazer a sua vida para a sua capacidade. Trazer a sua vida para a sua capacidade. E não andar no espírito. Andar no espírito é andar na capacidade do espírito. Trazer a sua vida total para a sua capacidade é andar na carne. Depender da sua inteligência, eu uso aqui, ó. Essa frase que eu coloco aqui, ó, na página 68, ó. Essa frase aqui, ó. Toda confiança que você deposita em qualquer coisa que não seja o sacrifício de Cristo é andar na carne. Andar na carne não é simplesmente viver no pecado. Andar na carne é caminhar no seu próprio entendimento. Andar na carne é caminhar na sua própria sabedoria. A Bíblia nos diz que a sabedoria do mundo para Deus é demoníaca.
Então, Paulo fala em Coríntios que se você quer ser de fato sábio, deve se tornar louco. Você deve abandonar toda a sabedoria que você pensa que tem. Isso aqui é muito louco, porque isso aqui nos coloca numa posição de todos nós vivermos na carne. Porque nós não vivemos na base daquilo que o Espírito está nos direcionando, mas vivemos na base daquilo que pensamos que temos que fazer. Isso é andar na carne. Porque carne, nesse contexto, é a vida natural. Vida natural. Vida humana. Quando você nasce de novo, você passa a ter uma nova perspectiva de vida, que é a espiritual, e você deve aprender a viver novamente baseado na tua origem, que é espiritual. Porém, existe uma mentalidade que foi condicionada a viver humanamente. Isso é muito difícil de mudar, certo? Despir-se do velho homem para revestir-se do novo. Isso é difícil, precisa ser renovado no espírito do entendimento. Porém, quando nós caminhamos a nossa vida baseados naquilo que aprendemos com humanos, com homens, nós vivemos na carne. Nós vivemos de modo natural. É isso que Paulo está falando. Vocês viveram a vida inteira tentando cumprir a lei. Na verdade, assim, os Gálatas nem tentavam cumprir a lei porque eles não eram judeus, certo? Então, a lei nem era para eles. O judeu tentava ser justo perante a Deus cumprindo a lei, não conseguiu. Aí Cristo veio, morreu, ressuscitou. Eles creram em Cristo, mas ainda estavam querendo trazer a lei para os outros povos. Então, para você viver uma vida no Espírito, primeira coisa que você precisa dizer, você precisa fazer. Página 69. Renunciar a todo o seu entendimento, suas crenças, convicções, seus achismos, diplomas, certificados e seu status para ser ensinado pelo Espírito Santo. Se você não estiver disposto a isto, esse é o maior pecado que você precisa vencer, que é o orgulho. Agora, beleza. Se o Espírito não precisa de alimento, porque ele é perfeito, e a carne, na verdade, no contexto de Gálatas, não é nossos desejos pecaminosos, mas o contexto de Gálatas é nós tentarmos nos tornar justos perante a Deus com base em nosso próprio esforço. Esse é o contexto de Gálatas. Tentar ser justo perante a Deus com base em nosso próprio esforço. Esse é o contexto de Gálatas. Portanto, qual é essa luta entre a carne e o espírito real? É esta luta aqui, ó. Eu coloco no livro nesta frase aqui, ó. Então fica atento agora para pegar, tá? A verdadeira luta entre a carne e o espírito é o conflito entre tentar vencer o pecado através do esforço ou depositar sua confiança na obra da cruz e permitir que o Espírito Santo exerça a transformação em sua vida. Essa é a verdadeira luta entre a carne e o espírito. Voltamos ao texto de Gálatas 3:3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Qual é o contrário de viver uma vida no esforço próprio? É viver uma vida no espírito. Agora pensa no texto de Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Preste atenção. Só é possível não satisfazer e viver a vitória total contra o pecado se você caminhar no espírito, que de fato é depositar confiança na obra da cruz. Quando você deposita toda a sua confiança no que Jesus fez, você passa a caminhar no Espírito, porque tudo na sua vida é baseado na capacidade do Espírito em você e não em sua capacidade.
Depois eu vou falar o último ponto aqui. Vou explicar um pouquinho mais esse ponto. Vou aprofundar um pouquinho mais esse ponto. É o seguinte. Teve um vídeo meu, o primeiro vídeo meu que deu uma explodida, que fez o meu Instagram crescer um pouco, em 2021, se não me engano. Eu estava ensinando especificamente sobre isso. Acho que eu vou repostar esse vídeo hoje, às 18, ou amanhã, não me lembro agora. Eu falo o seguinte, o que nós aprendemos com a religião sobre o pecado é o seguinte, eu não posso ver pornografia, eu não posso me masturbar, eu não posso usar drogas, eu não posso beber mais, eu não posso falar palavrão, eu não posso. Nós aprendemos um monte de regras, certo? Nós aprendemos um monte de regras. Só que quando as pessoas se convertem e aprendem essas regras, elas começam a fazer o quê? Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Só que uma hora ou outra ela vai deslizar. Porque exige um grande esforço de atenção para uma vida por regras. Exige um grande esforço, exige uma grande cobrança. É um jugo pesado, é um fardo pesado. É muito pesado. E uma hora ela vai acabar deslizando. No dia ruim, no dia difícil, vai deslizando. E aí ela vai colocar tudo por água abaixo, porque como ela se cobra demais, como você se cobra demais, na hora que você errar, você vai ser totalmente destrutivo consigo mesmo, certo? E é isso que faz muitas pessoas desistirem da luta contra o pecado. Mas o verdadeiro evangelho, o real evangelho, é o seguinte: você tem um problema com masturbação, com pornografia, com drogas, com álcool, com mentira, com seja lá qual coisa for, tá? A verdadeira vitória contra o pecado vem de que forma? Você aprende o evangelho, aprende o poder da cruz, e aí você deposita toda a sua confiança no que Jesus fez, porque lá ele destruiu todo o demônio, toda a força que o pecado tinha, toda a maldição, tudo foi destruído na cruz. Você deposita toda a sua confiança naquilo que ele fez, e quando você deposita toda a sua confiança naquilo que ele fez, o Espírito tem liberdade para transformar o seu caráter e o seu coração. Porque o Espírito age quando você deposita toda a sua confiança no que Jesus fez. Agora, quando você tenta trazer a vitória de algo, ou ser justo perante a Deus, baseado em sua própria capacidade, consequentemente você anula a ação do Espírito em você. Percebe essa coisa? E você pensa que você vai vencer o pecado, ou você vai vencer qualquer outra coisa. Mas quando você deposita sua confiança em Jesus, o Espírito entra com a capacidade dele sobre você, que é a graça. A graça é a capacidade sobrenatural de Deus sobre nós. E ela só é possível quando você deposita sua total confiança no que Jesus fez. O Espírito vem sobre você. Vem não, ele já está em você. A capacidade do Espírito, ela é ativada quando você deposita sua total confiança no que Jesus fez. Essa é a questão. Quando você faz isso e deposita sua total confiança, o Espírito vai trazer a revelação clara ao seu coração, vai expor o seu coração e, consequentemente, essa revelação e essa exposição vai te transformar e te tornar totalmente livre. Mas quando você traz esse desejo de vencer ou essa dependência de vencer para a sua capacidade, automaticamente, consequentemente, isso é andar na carne. E isso anula a ação do Espírito. Entendeu o que é a verdadeira luta entre a carne e o Espírito? É a luta entre você deixar o Espírito fazer e você querer fazer por si próprio. É você abandonar o desejo de fazer
para deixar que o Espírito Santo faça em você. Essa é a luta, essa é a verdadeira luta, essa é a real luta. E quando você abandona o desejo de fazer e deixa que o Espírito Santo faça em você, o jugo é suave, o fardo é leve, porque não tem uma autocobrança, é simplesmente uma permissão, é simplesmente uma entrega, uma rendição. Uma rendição. Uma rendição. Eu me rendo ao Espírito Santo. Eu não consigo vencer o pecado. Eu não sei fazer isso por mim mesmo. Eu não sei morrer. Eu não sei fazer essa parada. Se nós soubéssemos viver o Evangelho, não precisava o Espírito Santo viver em nós. Não precisava o Espírito Santo habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós porque sabe que nós não sabemos fazer nada sozinhos, não podemos fazer nada sozinhos e não conseguimos fazer nada sozinhos. Entenderam? Pegaram a chave? Quem pegou a chave da verdadeira luta entre a carne e o espírito? Manda aí pra mim, em frase. A verdadeira luta entre a carne e o espírito é isso. Escreve com as suas palavras. A verdadeira luta entre a carne e o espírito é isso. Escreve com as suas palavras aí. Manda aí, que aí nós vamos para o último ponto dessa luta entre a carne e o espírito de hoje, tá? Vamos lá, pessoal. Que demora para chegar a mensagem de vocês aqui. A verdadeira luta entre a carne e o espírito é... Qual é a verdadeira luta entre a carne e o espírito? Show. Eu deixar o Espírito Santo me ensinar tudo que um dia eu achei que sabia. Gostei dessa frase. Gostei, Simone, gostei. Deixar-se ser movido pelo Espírito. Perfeito. É ouvir. Bom também. Mas vamos lá. A verdadeira luta entre a carne e o espírito referente ao pecado é deixar que o Espírito Santo transforme você por dentro, ao invés de você tentar ser bom, vencer o pecado pela sua própria capacidade. Aí no vídeo a qual eu falei para vocês, onde você fica, eu não posso, e no final do vídeo eu chego falando assim, o verdadeiro evangelho não é sobre eu não posso, é sobre eu não quero. Por quê? Quando o Espírito Santo ele transforma o seu caráter, o seu coração, e ele transforma a sua visão de mundo, a sua perspectiva de mundo, as suas prioridades, não é mais de eu não posso pecar, eu não posso me masturbar, eu não posso olhar para outras mulheres, eu não posso olhar para outros homens, eu não posso, não, eu não quero, eu simplesmente não quero, eu não desejo mais isso. E é possível chegar nesse lugar. Você vai chegar nesse lugar. Se o Espírito Santo trabalhar em você, você vai chegar nesse lugar. E se você deixar ele trabalhar, ele vai trabalhar, porque é o que ele mais quer, é trabalhar em você.
É possível viver uma vida totalmente livre. É possível viver uma vida sobre vitória contra o pecado sem esforço. É possível viver uma vida santa. É possível viver uma vida reta e justa sem ser um cargo pesado sobre você. Porque a verdadeira santidade é o Espírito. A verdadeira santificação é o Espírito atuando em seu caráter e transformando você à imagem de Jesus. Não é você tentando ser santo através das suas obras. É o Espírito atuando em você. Renovação, a Maurinho colocou, renovação da mente, confiar que tenho Cristo a meu favor e estou no caminho certo e nada pode roubar isso de mim, ter um coração acessível e aberto para viver a transformação e a metanoia diária. Eu sou livre, maravilha, glória a Deus. Show. Beleza. E agora para finalizarmos, vamos falar, por que é tão difícil para algumas pessoas viverem uma vida, abandonar a vida de esforço próprio? Inclusive, me coloco nesse lugar, tá? Por que é tão difícil abandonar uma vida de esforço próprio? Eu vou explicar aqui para você. Algumas pessoas, quando me ouvem falar, ou outras pessoas falarem, dizendo que Cristo já fez tudo por você, você precisa apenas se apropriar do que Ele fez. Algumas pessoas pensam que nós estamos ensinando facilidades, estamos pregando facilidades, estamos pregando aquele evangelho onde tudo, pode fazer tudo fraco, você não precisa fazer nada. E na verdade, esse evangelho é muito mais desafiador do que esse de esforço próprio. Por quê? Porque as pessoas não querem abandonar uma vida de esforço próprio. Lógico que isso é inconsciente, tá? É o seguinte. Quando você ora, jejua, vai às campanhas e de fato você consegue uma vitória ali, mesmo que seja temporária, fazendo isso, você tem do que se orgulhar. Porque você pode dizer, eu fiz a minha parte, eu orei, eu jejuei, eu fiz. Mas quando você entende que Cristo já fez tudo e você não precisa fazer nada, você simplesmente precisa crer, você não tem do que se orgulhar. Então, de fato, abandonar a vida de esforço próprio é abandonar uma vida de orgulho. E todas as pessoas têm orgulho em seu coração. Todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos um orgulho no nosso coração. Se Deus revelasse para nós o tanto de orgulho que tem no nosso coração, nós ficaríamos, sei lá, desesperados, eu acho. Por quê? Porque nós pensamos que somos alguma coisa fora de Deus. Nós pensamos que somos. Mas, vamos lá. Por que é tão difícil abandonar isso? Porque é difícil não ter do que se orgulhar em momento nenhum. Isso é graça. É quando as coisas começam a fluir na sua vida, você começa a ser levado para as coisas, conduzidos para as coisas, mas você não tem do que se orgulhar por causa disso. Porque você sabe que quem está fazendo isso é Jesus e está fazendo isso porque você depende dele. Não tem esforço nenhum e não tem orgulho nenhum sobre isso que você está fazendo. Não pode dizer, não, mas eu criei, mas eu fiz, mas eu aconteci, mas eu. Não tem nada. Não tem. Eu coloquei uma frase aqui neste capítulo, logo no finalzinho, que eu falo, um indicador de que você está vivendo na graça é quando você procura e não encontra nenhum mérito em seu sucesso. Se eu olhar para trás assim e pensar, nossa, o Abner venceu o pecado, qual é o meu mérito? Nenhum. Porque foi Cristo que já havia liberado a vitória, eu só me apropriei dela. E ainda demorei mais de 15 anos para isso. Então não tem mérito nenhum naquilo que eu fiz. Eu só aceitei o que Cristo já fez. Não tem mérito nenhum.
Então, meu conselho para você hoje é abandone a vida de esforço. Abandone hoje a vida de esforço. Abandone a vida natural. Abandone. Fala assim, você fala assim, Cristo, eu creio em Ti, no sacrifício que Tu fez, e eu abandono o desejo de eu mesmo me mudar. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Certo, pessoal? Assim também é em relação à fé para a cura, Abner. É assim também em relação à fé para qualquer área da vida. O que torna mais complicado algumas áreas do que outra é porque nestas áreas eu tenho mais crenças limitantes do que em outras. Mas a fé para a cura é a mesma coisa. Cristo já fez na cruz, eu só devo receber e me apropriar. Só. Não tem esforço nenhum nisso. Não tem nada que você está fazendo errado para impedir a cura. Você deve crer no que Jesus fez. Mas são muitas mentiras religiosas e muitas crenças limitantes que precisam ser vencidas. E o top é que até esse processo o próprio Espírito Santo é quem faz. É Ele que arranca as mentiras, as crenças limitantes. É Ele que arranca a capa, a máscara da religiosidade. É Ele que faz tudo. É só você abandonar o desejo de se mudar e permitir que o Espírito Santo faça. Entendeu? Show? É isso então, pessoal. Hoje, a live de hoje foi esse. Vamos ver qual é o tema da live da semana que vem. Da semana que vem não, da quinta-feira. Da semana que vem, da quinta-feira, é compreendendo o que realmente é a graça de Deus. Capítulo 6. Compreendendo o que realmente é a graça de Deus. Tá? Beleza. Salve, Tiagão. Tudo bem, mano? Bom dia. E para finalizar, eu vou deixar esta frase aqui para vocês. Não lute contra o pecado. Cristo já o venceu. Deposite toda a sua confiança na obra que Ele fez na cruz e o pecado não terá forças contra você. Tá? Pessoal, lembrando, para comprar o livro está o link na bio, tá? Ou você me manda no direct alguma coisa, beleza? As lives sempre ficam gravadas, na verdade, deixa eu só dar esse aviso. As lives ficam gravadas e elas estão subindo para o YouTube. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, no grupo de WhatsApp eu tenho mandado tudo, tá? No grupo de WhatsApp sobre essa série. Não sei quantos, são acho que 13 capítulos. Alguns capítulos com certeza vão render 2 lives. Então assim, deixa eu ver se é 13 mesmo. 13 capítulos. Portanto, pessoal, não sei quantas lives vão ser, se tem mais 10 lives aí no caminho e tal. Se eu fosse você, eu entrava no grupo de WhatsApp, tá? Eu vou colocar o link de novo hoje nos stories. Se eu demorar para colocar, pode me mandar no direct. E entre no grupo, lá você vai receber as lives que estão subindo para o YouTube. E provavelmente aí eu vou fazer mais coisas com o pessoal desse grupo aí. Em algum momento eu vou abrir para fazer perguntas, tá? É isso. E o link do livro está na bio, tá? É muito importante você ter um conteúdo desse para você ler e reler. Para 2 coisas. Uma, você não ser pego no esforço próprio. 2, para que você seja uma ferramenta de transformação na vida de outras pessoas. Alguém que chegar na sua vida, que está lutando contra o pecado, você nunca mais vai fazer a idiotice de você tem que orar e você tem que jejuar, porque é assim que vence o pecado. Não. Aqui tem a informação que você pode ajudar essa pessoa a se tornar um líder ou uma líder que vai libertar milhões de pessoas que estão presos aí a pornografia, sexo, droga, mentira, álcool, enfim, um monte de coisa. Certo? Tamo junto, pessoal. Até quinta-feira, às 8 horas, nós vamos aprender o que realmente é a graça de Deus. Tchau, tchau.